Olá, pessoas! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio aqui do Impacto do Teatro Fora dos Palcos. Sim, deixa eu tirar um negocinho aqui que tá me atrapalhando. Hoje eu vou falar com o meu querido Hack, tá? Se você tá assistindo isso aqui gravado, saiba que eu estou gravando pelo meu Instagram, tá? O Hack já apareceu aqui, já vou convidá-lo para bater o papo conosco. Senhor Hack. _JR no Instagram, tá? Só dar um pouquinho aí pro Hack entrar. E Olha aí, aí? olha só Olá. que cabelo incrível. Deixa eu subir um pouquinho a câmera. Senhor Hack, como assim? Como está o senhor? Quanto tempo? Tudo tranquilo, querido. Na medida do possível, né? Como dar esse mundão louco que tá hoje em dia, mas tudo certo Sim, e por aí. sim. Por aqui tá tudo muito bem. Eu estou com um frio na minha mão que está congelando. Mas está tudo bem, Curitiba, né? Curitiba. Senhor Hack, nossa, nós temos uma trajetória aí, né? Temos um encontro. E, de Temos novo, um. pode falar, pode falar. Não, é que só me vê. Se for trajetória, claro que não fiz parte desse momento, mas aquela trajetória Hour Centro que vocês tiveram foi uma coisa que eu nunca vou esquecer, mesmo sem ter participado diretamente. Da carroça, você diz? É. Nossa, sim, sim, aquilo foi incrível, foi com o outro Rafael, né? Foi com o Kobe. E ele, o Kobe vai aparecer aí. O Kobe vem aqui na depois de amanhã, dia 2. Depois de amanhã eu trago o Kobe aqui, acho que ele vai querer contar essa história melhor. Mas por que eu tô fazendo essas lives aqui, Hack? Eu tô fazendo isso aqui para aguçar o pessoal, para compartilhar suas histórias de teatro, seus bastidores, sua perspectiva do mundo, sua perspectiva de como o teatro pode ter impactado a tua vida, tanto dentro quanto fora do palco. E a primeira pergunta que eu começo contigo é por que o teatro? Como que se deu essa vontade de entrar no teatro? Por que você escolheu lá? Olha, meu amigo, essa resposta mudou muito, muitas vezes. Mas, sendo bem sincero, só existiu depois que eu entrei no teatro. Por Olha aí. quê? Porque eu não comecei a fazer teatro para ser um ator. Eu comecei a fazer teatro para trabalhar como dublador, né? Era meu interesse Uhum. inicial. Mas eu nunca tinha experimentado, pelo menos não de um modo tão ativo, participar de peças e tudo mais. Então, depois que eu entrei no curso onde eu te conheci, inclusive, minha trajetória no teatro começou com você, inclusive, Ah, sendo é? uma das minhas. Olha. Olha só. Você, inclusive, que era uma das minhas. Como é que se diz? Eu esqueci a palavra. Mas uma das minhas figuras mais Namorado. importantes ali de Ah. referência, né? Ah, Sim, figura importante. é, Obrigado, que depois que eu honra, que entrei honra. no. Mas você sempre foi muito bom no que você fazia, então eu sempre fiquei muito admirado. E foi lá no CEP que eu comecei a entender o que era isso e deixei de fazer o teatro, né, para trabalhar como dublador. Aham. E já quase que imediatamente comecei a fazer teatro para ser um ator, né, ser um artista, mais Foi esse, inteiramente. foi esse primeiro contato. Eu lembro que eu sempre perguntei isso para as pessoas, né? E para algumas pessoas, eu lembro que você já abriu o coração de primeira, já falou assim, cara, eu vim aqui por causa da dublagem. Inclusive, você veio com. Você já conhecia a Laís, né? Na dublagem. Isso. Vou convidar a Eu conheci Laís ela para lá. vir aqui bater um papo com a gente aqui também. E, Aham. e aí eu falei assim, nossa, que diferente, né? Porque lá no CEP tinha pessoas com várias perspectivas, né? Tinha cantor, tinha gente que queria perder timidez, tinha gente que já queria ser ator e tal. Então, sempre teve várias perspectivas, né? Isso é Com bacana. certeza. E, e quando você entrou, quando você fez a tua primeira peça, assim, Sr. Hack, o que você sentiu quando você estava lá no palco e olhou para a plateia e teve o primeiro cagaço, né, que a gente fala? Como que foi? Na verdade, é, antes de eu fazer teatro, eu tinha bandas, né? Então, meu contato com o palco veio antes do teatro, nesse Olha aí. sentido, né? Então, foram duas experiências bem interessantes. Eu estava relembrando, inclusive, esses dias. A primeira vez que eu subi num palco com banda foi uma experiência extremamente diferente
de uma apresentação de teatro, no sentido que expectativas eram diferentes, eu era muito mais novo, Sim, e quando eu entrei no palco com banda, eu entrei quase que desafiando, assim, né, as expectativas ali, porque eu era muito novo, todo mundo era bem mais velho, e eu senti meio que uma pressão nesse sentido, então quando eu subi no palco, eu subi com aquela energia de eu vou fazer esse negócio explodir. E quando eu fui pro teatro, é óbvio que tem toda a construção de personagem que faz com que a gente já chegue no palco com uma outra, né, sim, perspectiva, sim. mas foi uma experiência muito mais. Eu não sei achar a palavra certa, mas existe um simbolismo muito interessante no teatro que me trouxe e me enraizou de vez no teatro, que é onde eu realmente gostei de ficar. Legal, cara. É porque, sim, a perspectiva é bem diferente. E quanto mais maturidade você tem, essa percepção ela vai aflorando, né? Porque quando você é muito novo, você não tem muito essa noção de que você pode passar vergonha, né? Você não tem essa noção de, ai meu Deus, que caramba. Mas agora, quando você tem seus 17, você já tá um pouquinho, 20, 25, você já fica, ai meu Deus do céu, apresentação, cara, preciso mandar bem. Só não posso desmaiar. O branco, só não posso desmaiar. E, e impacta de verdade, né? Mas eu queria saber como que era o hack antes do teatro. Antes de eu conhecer aquele hack tranquilo. O hack sempre foi. Eu trouxe a Thalita aqui ontem, que era acelerada, parecia que tinha cheirado um pó. O hack sempre foi, cara, sempre foi zen, meu Deus do céu. Parece que você. Sabe, que se dá uma martelada no pé dele, ele vai falar: Poxa, desculpa por deixar meu pé aqui na frente do teu martelo. Sabe, muito tranquilo. O hack sempre foi muito tranquilo. Por fora, Eu né? acho, Por dentro é assim? Por dentro, coraçãozinho. olha, existem assuntos e assuntos, né? A maior parte do tempo eu sou Valeu. assim, realmente sou mais tranquilo. Uhum. Existem momentos que eu tô um pouco mais aflorado, mas é bem difícil disso acontecer em momentos inapropriados, né? Uhum. Mas e tem dias e dias também. Mas eu antes de entrar no teatro, eu sempre fui mais, eu não diria tranquilo, eu diria diplomático, talvez seja uma boa palavra, porque se existia uma briga a ser enfrentada ali, eu preferia enfrentar ela tentando acabar com ela do que acabar com a pessoa. Ah, sim, sim. Mais cordial, né? Uma pessoa mais. Vamos conversar aqui, gente. Vamos resolver e tal. Falar mais. Você sempre Mas, foi. Você sempre foi expressivo, Hack? cara, que pergunta interessante, porque na minha concepção, eu me sinto muito, quase nada expressivo, na verdade. Uhum. Mas eu sei que isso é uma percepção minha. Eu sinto que eu precisava ser mais, mas ao mesmo tempo eu já vi gente falando que eu me expresso bem, mas eu não sei, eu não sei te responder da maneira correta porque eu não sinto qual que é a verdade nisso tudo. Então, para mim que a minha trajetória expressiva mudou com o teatro, com certeza, porque, né, a arte, qualquer arte, teatro ou fora dela, Sim, né, faz com que você aflore de algum modo. E Mas assim, eu sinto que eu preciso ser mais e eu sinto que o que eu conquistei, o que eu consigo falar assim, aqui eu mandei bem, foi justamente por conta dessa trajetória dentro do teatro mesmo, da atuação. entendi. E você era uma pessoa tímida? Assim, tem algum aspecto? Todo mundo é um pouquinho tímido, mas depende do que, né? Tem gente que é tímido com relacionamento, tem gente que é tímido com chegar numa rodinha de conversa, de amigos ali. Você sabe onde pegava Assim, mais a timidez? não dá pra dizer que eu era porque eu ainda sou, né? Porque assim, é muito louco isso, porque eu sou muito tímido na maioria dos momentos. É claro que quando a gente tá entre amigos, assim, a gente sempre fica mais solto, né? Mas em Sim, sim. situações em que vai conversar com alguém que de uma hierarquia maior, alguma coisa nesse sentido, a gente dá uma respirada funda, assim, né? Mas eu sempre, por exemplo, na escola, antes do teatro e tudo mais, quando a gente fazia alguma apresentação, talvez as apresentações de escola sejam onde a gente começa a sentir o nervosismo de uma apresentação pela primeira vez. Uhum. E eu sentia uma certa ansiedade, mas quando
eu olhei para trás e revi essas cenas, eu via que me sentia muito à vontade nessa ansiedade de estar apresentando ali. Porque era engraçado, porque eu realmente não estudava muito para fazer as apresentações, mas com pouco que eu conseguia absorver ali, eu fazia um negócio gigantesco e a apresentação ficava mais, né, mais viva, apesar de que as Aham. outras pessoas talvez tivessem mais conteúdo para passar. Então, quando eu me apresento, parece que minha timidez, não é que eu não sou tímido, mas é como se essa timidez que eu sinto eu consiga enfrentar, e é isso que dá o combustível para a expressão, sei lá. Isso parece fazer sentido agora que eu falei. Mas faz, a adrenalina de você estar no palco, de você estar na frente de pessoas, ou conversando com uma pessoa muito importante, que nem você falou, ela te impulsiona, né? E é importante que te impulsione. Ela não pode travar, só isso. Ela não pode, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Nossa, deixa eu prender a respiração, talvez eles não me vejam, sabe? Então, é importante, de fato. E, mas quando você tinha esse lado de hack, eu sou o hack aqui no dia a dia, sou o hack tranquilo. Quando você tinha esse hack de expressão, um pouco expressivo, um não tão tímido, você chegou a perceber alguma diferença sua? Você disse que tem muita dificuldade com isso, mas você conseguiu perceber uma diferença tua com a sua expressão de sentimentos? Porque eu sempre achei você uma pessoa muito tranquila com isso. Você falava, eu gosto do teu jeito, cara. Você ia lá, dava um abraço na pessoa, falava que gostava. A gente fez um exercício teatral uma vez, você me deu uma gaita, tá aqui, inclusive, a gaita aqui tá no meu coraçãozinho. Nisso, eu sempre percebi que você era muito expressivo. Você conseguia olhar para as pessoas e, sabe, conversar. Você não tinha tanta essa barreira, talvez inicial, de iniciar um papo, mas quando já estava ali, você, pô, vamos falar do que vier aí. Mas essa tua relação com seus sentimentos, isso te ajudou? Olha, não tem como eu falar que existe um campo da minha vida em que o teatro não me ajudou. Porque a arte sempre vai mexer com a gente, né? Quando a gente está agindo ativamente com ela, realmente a nossa vida tem potencial de virar de cabeça para baixo, né? E assim, eu acredito que quando eu comecei a fazer teatro, eu já cheguei com a mentalidade de me entregar a todo e qualquer tipo de processo que estava lá. Uhum, E eu acho que essa mentalidade foi muito fácil de se ajustar a essa pessoa, isso que você falou de gostar de uma pessoa, assim, olhar para ela, sentir alguma coisa ali, né? uhum. E pensar, pô, essa pessoa é maneira, eu gosto dela, vou dar uma gaita para essa pessoa. Eu acho que ficou mais fácil de soltar isso, não só porque eu tava com a mentalidade já para isso, Uhum, mas que o teatro incentiva isso. Todos os professores que a gente teve, inclusive, sempre incentivaram muito a gente a pensar na parte mais sensível do artista. Eu sempre senti isso, pelo menos, né? Na parte uhum, de sentir os arredores, as pessoas que estão próximas de você, até de uma maneira quase mística, se você for pensar bem ali. uhum. E então eu sempre me entreguei muito para isso, mas tirando essa parte assim, o teatro ele fez com que eu conseguisse encarar melhor, não só que a gente sempre tem impulsionado, que nem eu falei, mas o teatro me deu uma carga de segurança para agir quando eu tô nervoso. Antes eu agia quando tava nervoso. Aí daí podia sair era 50-50, ou dava muito bom, ou dava muito ruim. E o teatro fez com que eu conseguisse lidar com todo esse tipo de situação de um modo mais favorável possível, né? Então, eu não sei se o que eu estou falando parece ter muito nexo, mas é que todas essas coisas estão muito conectadas. A abertura, contato com as pessoas e se sentir livre para trabalhar na tua insegurança e no teu medo ou qualquer coisa que seja. Porque Sim, na arte sim. no teatro, principalmente no teatro, você aprende, né? Que se você errou, você continua, você não para. Né? Uhum. O erro não existe erro, existe um percurso que você está tomando ali que está divergente para você voltar para o original. Sim, sim. A Thalita falou muito isso ontem. Ela é muito do improviso. Ela falou, cara, não é que existe o errado. Existe uma outra forma de você ver. Se você esquecer o teu texto, é uma outra forma de você dar a volta agora para chegar naquele objetivo.
funciona Com da mesma certeza. forma na vida real, né? A gente não tem um script na vida real, e aí putz, não deu certo aquilo que eu tinha planejado. Agora eu vou chorar aqui, vou deitar no chão e chorar. Sim, você pode deitar no chão e chorar, mas depois levanta e continua, né? Dá a volta, improvisa. E acho que o teatro ele trouxe muito essa visão que você falou, porque no teatro eu conheci o hack verdadeiro. Não conheci o Rafael Cucato que estava cheio de, sabe, cheio de daquela coisa de não me toque, de não fale Uhum. comigo, de eu sou curitibano, cheio de vínculos que a sociedade ela vai te impondo, né? Ela vai te colocando é como se ela fosse te cobrindo com cada vez com uma camadinha. Ó, oh, hack, você tem que ser desse jeito, teu cabelo tem que estar assim, você tem que se comportar assim, em tal lugar você tem que falar desse jeito. E aí, quando você chega uma pessoa toda, parece uma rocha, né? Tá lá, fechada. Quando pisa no palco, que a gente começa a trabalhar e você vê que você não precisa ser essa rocha, você pode ser o conteúdo de dentro dela, que é o hack verdadeiro, que é você já começa a conhecer as pessoas do jeito que elas são. Você começa a se aceitar mais, né, do jeito que você é, e você começa a aceitar mais as pessoas do jeito que elas são. Acho que por Sim, isso que todo artista, o meu ponto de vista vem mais do teatro, né? Porque esse é o mundo que eu respiro. Mas acho que por isso que o artista ele tem mais esse lado de ser solto, dele conseguir imprimir a opinião dele, tanto na música, quanto no desenho, quanto na dança, quanto em qualquer tipo de arte, porque ele experimenta ser ele. E quando você experimenta ser você, você não quer mais ser a outra pessoa, ser aquela pessoa que te falaram pra você ser. Falaram assim, vai, você tem que ser desse jeito aqui. Ele fala, não, eu quero ser o hack, eu quero ser o hack, do meu jeito. sim. Eu É, lembro e eu que. Pode falar, pode falar. você vai falar que eu vejo muito isso no sentido de que existe muito texto, existe muita música, existe muita arte plástica que já foi feita, que expressa determinada situação, sentimento, que se fosse suficiente, a gente não precisaria fazer mais arte. Mas ainda é o que parece que grita pra gente. Aquelas pessoas falavam o que você está sentindo agora, mas elas não eram você. Você, o teu Uhum. sentimento, a tua raiva é a raiva diferente do outro cara lá. Faz a tua arte, expressa você do seu jeito. Né? Então isso é uma coisa bem interessante de pensar. Sim, sim. Trabalha muito a expressão. O teatro, né? A gente está falando de teatro, mas o teatro trabalha muito a expressão, porque ele vai pegar uma cena, por exemplo, interpretação. Cara, interpretação que não é só atuação, interpretação é eu dou um texto pro Hack, dou um texto para Amanda, para Talita e cada um vai ter a sua interpretação. A obra que você vai imprimir vai ser sobre a sua interpretação. É exatamente isso que você falou. É o mesmo ponto de vista, tá ali, ó, o mesmo texto. Só que o É, ponto de vista é muda, só né? pensar por exemplo, por que diabos que Shakespeare é tão importante depois de 500 anos? Por que continuam fazendo? Já fizeram muitas vezes esse texto tá batido, entre aspas, né, pelo amor de Deus. Uhum. Mas qual que é a importância de refazer ele? Por que as pessoas querem refazer ele? Sabe? E isso é muito louco, porque não é mais o cara, o ator original que fez o Hamlet que tá fazendo o Hamlet. Não é Sim, mais o Shakespeare que tá lendo o que ele escreveu. Agora é a gente, e a nossa vida é diferente da deles. E é engraçado como encaixa, né? Então, sim, não completo. só criar novas perspectivas, mas colocar as perspectivas antigas no que você tá, no teu contexto. Né? Isso é muito louco. A arte é doida. É, porque se você para pra pensar na música, você, às vezes, se você tiver um bloqueio criativo, você vai pensar, cara, já falaram de tudo? Já cantaram tudo sobre amor, sobre paixão, sobre, sei lá. Mas você senta ali, o popozinho na cadeira, e você tira uma outra música, uma outra letra. E nunca é do nada, né? Nunca, é que nem um improviso, nunca é do nada. Você se baseia naquela tua vida, se baseia na tua Hum. vivência. Você não consegue criar algo praticamente do zero. É impossível você separar as coisas que o hack viu antes das coisas que o hack está criando agora. É praticamente impossível você separar e não ter um toquezinho, nem que é uma mistura de tudo que você viu, todas as informações, todos os sentimentos, tudo, todas as tuas aflições, as tuas angústias, aquilo que você quer, aquilo que você inspira, o teu sonho, a mistura de tudo que você imprime na tua arte, que você imprime no teu Uhum. texto, em qualquer coisa que você faça, né? É difícil separar, não tem como separar. É praticamente impossível você separar a obra do autor, praticamente.
nesse caso. Exatamente, principalmente quando você faz isso da tua vida, porque aí não, a diferença fica cada vez mais tênue, né? Entre o que você está vivendo e o que você está criando. Então, Sim. eu até estava vendo alguma coisa a respeito disso, a respeito da escrita, na verdade, que sobre escrever textos, de ficção, no caso que eu estava vendo. E, e a pessoa que estava dando aula, ela fala assim, quando uma pessoa lê um texto, às vezes ela lê e ela fala se ela gosta ou não do texto. Mas as pessoas que são ávidas leitoras, que são escritores também, elas sempre vão ler do modo que é o que eu gosto aqui, onde estão as impressões desse escritor. Eu quero entender qual é a assinatura dele, que tipo de história ele está contando, né? E por que ele está Uhum. contando? Porque duas pessoas podem contar a mesma história com caminhos completamente diferentes, né? E Sim. isso, Jornada do Herói está aí para provar isso, né? E é isso, a nossa identidade como ator é a gente colocar a nossa impressão, como artista, né? Colocar a nossa impressão da nossa vida, que a gente não vive sozinho, né? Sim. Em determinada forma. Hum. E isso vai de encontro com por que que uma apresentação nunca é igual a outra, né? Porque o teu Exatamente. estado de espírito hoje é diferente do teu estado de espírito de amanhã. Teu estado de espírito agora é diferente daqui 15 minutos. Então, Uhum, sempre vai ser diferente. Acho que essa é a maior mágica do teatro, né? E acredito que até no cinema, se você assiste o filme uma vez e você estava com um estado de espírito de qualquer jeito, tava lá, digamos que você estava meio triste, você assiste a obra, a primeira impressão que você vai ter da obra vai ser com aquele teu estado de espírito triste. Se você assiste de novo, mesma coisa com uma música, mesma coisa com um quadro, mesma coisa com qualquer coisa. Se você olha sim. de um jeito, com o teu estado de espírito, depois ele vai mudar. A obra nunca vai ser a mesma. E faz muito sentido, a gente está entrando numa reflexão muito grande. Mas É sim, sempre o sim. lado. Sim, eu gosto. Mas eu gosto de dar uma viajada assim, que acho que faz total parte do teatro a gente se expressar, a gente começar a ter esses devaneios, começar a pensar em algumas coisas. E disso surgem outras coisas, né? Deixa eu voltar aqui para uma pergunta para você, meu querido Hack. Eu quero saber, você pisou lá no palco, foi lá por causa da dublagem e tal, não sei o quê. E por que que você ficou? Você tem essa resposta para mim? Por que que você ficou no teatro? Por que que você concluiu o teu curso? Realmente, foi um daqueles momentos em que você olha para o que está fazendo e você fala, é isso que eu quero fazer. Quando eu lembro que a primeira peça mesmo que eu fiz foi da Gaivota, né? Que há, né, certo conflito entre o elenco a respeito dessa obra, não é mesmo? Mas, Foi um processo muito, muito difícil, processo difícil. mas assim, eu lembro que na minha cabeça eu tinha três inícios na peça. Então, as pessoas chegavam, eu recebia elas do lado de fora, né, do colégio, aí Comigo, elas inclusive. entravam. Aham, exatamente, que os mambembe lá entrando. Sim, Então tinha essa entrada, aí tinha a entrada em que já estava no palco, daí eu pegava um violãozinho e começava a tocar a música lá, e as meninas cantavam. sim. E daí tinha Maene. começava de fato a peça. Exatamente, putz, aquela música é muito Uhum, boa. Ainda é, né? demais. Não, toda vez que eu E, escuto essa música me dá um flashback, assim, eu volto lá para aquele momento. uhum. Deixo E daí fluir. começava a ser com você lá, né? Você sentadinho no banco, e daí eu aparecia lá. Esse era o outro começo. Que saudades, nossa, que saudade. Ai, E mas tem uma pergunta nisso que eu acho que eu não respondi, né? É, olha, independente de qual dos inícios, existe uma. Existem várias coisas, né? Uma delas é a dissociação minha com o personagem, eu consegui ver isso e trabalhar nisso. Existe uma mensagem a ser passada que, pelo menos como eu estava começando, eu estava tentando passar uma mensagem, né? Que eu nem sabia que mensagem que era, talvez. Mas existia. E, e é outro mundo, porque poucos momentos da minha vida eu tive um momento em que eu tô 100% focado. E não existe mais nada.
Porque o tempo todo a gente está recebendo 1 milhão de estímulos ao mesmo instante, né? Tem Sim. computador, tem a música que tá tocando, tem as coisas lá fora, a gente, as responsabilidades na cabeça. Então, eu não consigo dizer que eu tô focado em alguma coisa de verdade. Eu sempre tenho um pouco mais de foco em alguma coisa específica. Mas 100% eu só senti enquanto eu estava no teatro. Porque até as minhas inseguranças, que elas existem, Uhum. enquanto eu tô atuando, elas voltando no que eu tinha falado, elas impulsionam. Em nenhum momento eu questiono essa ansiedade. Eu não tento não ter e eu não tento trazer ela. Eu só é o famoso vivendo agora, né? Não existe a palavra que eu falei errado agora e não tenho medo do que se eu posso errar de novo depois, né? Então eu estou exatamente Uhum. onde eu devo estar. Isso é muito Ele louco. te traz presente, né? É quase uma espécie de meditação Sim. ali, né? Na frente de várias pessoas. Você tá ali É o e pode acontecer qualquer coisa. famoso transe, né? A gente entra num transe bem forte ali. Então você teve esse vício do bichinho que te picou, né? Eu sempre falo que as pessoas que ficam no teatro é porque o bichinho do teatro foi lá e picou elas. Pode ser no início, pode ser numa vontade. Eu sempre quis fazer, sempre quis fazer. Aí quando você pisa no primeiro ensaio, você fala: Ah, meu Deus, é aqui que eu quero estar, é aqui no meio dessa gente louca, maluca. E aí você fica, né? Então o bichinho te É. picou de verdade quando você conseguiu focar em você, quando você conseguiu sentir. E você mencionou que você percebeu essa diferença do hack pro seu personagem. Uhum. Isso é muito Para mim importante foi porque. bem perceptível. Oi? Desculpa. Para mim foi bem perceptível essa quebra. Assim. Apesar de que eu acho que eu tinha algumas semelhanças interessantes com o personagem lá, eu conseguia sentir onde eu começava e onde eu terminava e onde ele começava. E vice-versa. É, o caminho, né? Você olha o personagem e você fala assim, cara, eu faria exatamente isso. Ou não, nossa, completamente distinto. Exatamente. Eu Completamente ia fazer distinto. algumas coisas que aquele cara fez. Pelo amor de Deus. E hoje, você continuou no teatro? Você deu uma pausa? Você segurou? É, eu dei uma pausa, na verdade, porque eu comecei a estudar audiovisual. A parte técnica, não a parte de atuação mesmo. Sim. E daí eu voltei. Depois que eu acabei esse curso, eu voltei. Só que daí eu comecei a estudar teatro musical, só que um ou 2 meses depois começou a pandemia e daí realmente eu parei. Tô desde então, um, a minha mais a minha maior teatralidade que eu tô tendo real mesmo é quando eu jogo algum RPG aí, né, que eu tô atuando. Sim. Né? Não é a mesma coisa, obviamente, mas é um exercício. Se a gente for pensar teatralmente, né, é um exercício Uhum. de criação e mais. Sim, de interpretação, né? É completamente. Eu adoro RPG por causa disso. Com certeza. E É o bichinho que pica ali. você pretende voltar quando a pandemia passar ou vice-versa? Com certeza. Com certeza eu quero porque ficou muito evidente a falta que faz. É claro que eu já estava parado antes, né? Uhum. E foi engraçado, inclusive, porque eu parei, eu fiquei mais de 20 anos sem. Aí eu fiz alguns anos, parei, e quando eu parei foi um vazio gigantesco, né? E foi engraçado que a partir do primeiro dia em que eu encontrei as pessoas né, desse novo grupo, no dia zero ali, eu parecia que eu tinha dado uma respirada depois de muito tempo sem respirar. Então, o teatro já tem essa energia, né? Que quando você tá ali, independente de estar atuando ou só tá num local teatral, digamos assim, você já sente alguma coisa, né? É uma outra vibe. É, a energia flui completamente. O papo, qualquer coisa ali, você sente Sim. uma boa energia, assim. E o que você pretende com o teatro, meu querido Hack? Você pretende ainda ser ator ou você pretende utilizar ele pro hobby, para preencher esse teu vazio que você falou? Olha, a intenção é trabalhar. Agora, eu quero voltar, eu quero trabalhar com isso. Mas sendo bem sincero, é, eu tô completamente perdido nesse sentido. Não é um perdido tipo, oh meu Deus, estou perdido, que medo. É um perdido tipo,
que vai acontecer agora? São caminhos, né? Que caminho você São caminhos. escolhe? Mas assim, independente de qual caminho vai ser tomado, qualquer coisa assim, todas as interações sociais, eu vou dizer agora, é realmente 100% de todas as interações sociais que eu tive depois do teatro, elas me deram um boost, né? Então, agora que eu falei mais cedo, agora eu consigo conversar com as pessoas. E acho que uma das coisas, um dos motivos para isso acontecer é que o teatro, ele me ensinou, já que cada apresentação é um novo dia, uma nova récita, é novo. Hum, Você está fazendo o mesmo texto, mesma Sim, movimentação, mesmo cenário. É diferente. Um dia é diferente do outro. E eu não posso aceitar que que o dia de hoje seja pior que a apresentação de ontem. Não posso, eu tenho que melhorar, eu tenho que pegar o que eu aprendi com aquilo ali que eu sei que eu posso melhorar ou que não está muito legal e melhorar no dia seguinte. E eu sinto que isso aconteceu nas minhas interações sociais. Eu começo a perceber o que eu tô falando meio esquisito e eu posso melhorar. Se eu teve algum dia que enfim, eu consigo me estudar, porque uma proposta do teatro é você se entender, né? Você sempre. entender o próximo com a empatia, mas também se compreender, né? Uhum, Gosto muito da frase que o teatro ele é terapêutico, mas ele não é terapia. sempre. E é extremamente importante você levar para esse lado de que você tem muito a aprender consigo mesmo fazendo teatro, né? E, claro, se a proposta do grupo for uma terapia, ótimo. Mas o teatro que eu gosto, que eu comecei a fazer, que eu quero continuar fazendo, ele mostra muito do mundo para mim e de mim para mim mesmo. E isso faz com que eu melhore tudo que eu faço, né? Então esse é o grande impacto para mim no teatro, porque eu aprendi a olhar o que eu estou fazendo com cuidado e melhorar É nessa mais função. atenção, né? Mais atenção, Sim, mais concentração, ele te traz. Sim, ele te traz esse momento. Praticamente você começa a ter esses momentos presentes fora do palco, né? Você tá de boa, você sim, começa a ver que você tá ansioso, você, opa, por que eu tô ansioso? Aí você para, tô ansioso por causa disso e disso. Então tá bom. Aí você vai lá, respira, faz o que você faz pra segurar essa tua ansiedade. Legal. sim. Hack, me diz, qual que era a tua maior dificuldade, ou qual ainda é a sua maior dificuldade no palco, no teatro? Você sabe? Eu devo saber, eu só não lembro. Eu não sei, cara, porque é engraçado, porque eu realmente não consigo. Quando eu falei pra você que eu tô 100% focado quando eu tô no palco, é como. Isso eu não pensei antes, agora que você perguntou, eu tô começando a analisar, mas tipo, é como se não existisse dificuldades, existissem coisas a serem, a tomar mais atenção, alguma coisa nesse sentido, sabe? Porque tem texto, muito texto que você tem que decorar, decorar, enfim, né? Sim, sim, sim. Decorar o texto geralmente não é coisa tão importante, né? Mais, pelo menos mais do que você entender o que está fazendo ali. Então 100%. existe isso, existe a troca com os outros atores, né? E você não pode esperar que o outro faça tudo certo, porque às vezes você espera que o outro faça certo e ele não faz, e o que vai acontecer com você? Você tem que estar pronto para o que vai acontecer com ele para você já, né, se melhorar Sim. ali. Então, assim, eu tenho dificuldades, eu não saberia dizer para você, porque eu estou 100% focado. Uhum. Vou pensar em ensaio. Ensaio, eu diria que eu não consigo, amigo, porque realmente. Genérico. Pensa numa coisa mais genérica, assim. Pensa em corpo, pensa em voz, pensa em Tá, agora, interpretação, criatividade. corpo para mim sempre foi uma questão muito importante. Uma coisa que eu sempre prestei mais atenção em mim, porque é onde eu mais tinha dificuldade. Por vários motivos, né? Sedentarismo, porque a pessoa não se mexe na vida dela. Mas eu costumo falar bastante, como tá dando para perceber, e, e com as palavras, eu sei usar as palavras, eu sei usar a voz. Uhum. E o corpo. Uma voz linda. Voz dublador. Isso, isso. Como eu É, parecer, então. o corpo é extremamente importante. E eu só aprendi que o corpo vai influenciar em tudo, inclusive na voz, que eu tô seguro, no teatro, né? Então, agora que você mencionou, realmente
mais uma vez, não era um local que eu tinha medo, uma dificuldade, era um local que eu trabalhava mais. Pelo menos eu prestava mais atenção. Trabalhar, acho que é uma palavra forte. Mas eu prestava muita atenção, entendeu? Para trabalhar dentro das minhas limitações. Claro que eu podia ter melhorado, né? Mas é crítica, autocrítica aqui que eu tenho que fazer comigo mesmo depois. Sim, sim. Cara, eu sei que é meio. Não é tão tangível assim essa pergunta que eu vou te fazer. Mas você já mencionou como o teatro te ajudou e tudo mais. Mas tem alguma situação específica que você lembra que você só superou aquela situação por causa do teatro? Que você, sabe, o que de fato ele. Uma coisa um pouco mais palpável, um pouco mais. Ah, eu tava uma vez na fila e de repente surgiu tal coisa, eu utilizei, não sei o quê. Tem alguma coisa que te ajudou assim de verdade? Que, Diretamente, você diz, né? sim, que te ajudou de verdade né, tá nítido aqui. Você falou que é uma pessoa um pouco tímida e você não estaria numa live se fosse tão tímida assim, né? Mas é enfrentando as ansiedades, né? Mas Sim, assim, sim. eu acho que as situações em que mais fica evidente na minha, né, trajetória é realmente em interações com, com trabalho, né? Entrevista de emprego, com certeza. A perspectiva de você chegar lá e tá ansioso porque você quer um trabalho, mas não tá ansioso porque você vai falar com uma pessoa, isso para mim realmente foi extremamente impactante. Existiu um momento da minha vida em que eu estava trabalhando no local e eu gostaria de uma promoção, né? Como a gente quer às vezes. E, e daí tinha um processo seletivo para você conseguir essa promoção. E eu tive que conversar com uma gerente que eu nunca tinha falado antes. E foi um momento interessante, porque eu não consegui a promoção. Mas daí não foi nem por causa dessa questão. Mas o que aconteceu? Eu tinha que conversar com ela, perguntas aleatórias, assim. Sim. E ela pediu para eu contar uma história para ela. Ali. E, e eu contei uma história para ela. Tipo, uma história interessante que teria acontecido comigo. E eu contei essa história para ela e ela realmente ficou bem cativada. Ela realmente gostou. E foi o momento em que eu pude ver como a minha postura ali, né? Ela não tinha pedido para eu preparar nada antes, ela só chegou lá na hora e pediu, né? Então tem questão Aham. de improviso, né? De como contar a história, porque a história aconteceu, mas como contar a história são coisas diferentes. Sim. É como você envolver a pessoa e como você, quando olhar um não para os olhos Quando dela. a emoção, né, que você transmite com a tua voz, com o teu corpo. É claro que daí nessa situação eu não tinha as capacidades técnicas para fazer a função lá, então eu não passei. Sim. Mas recebi bastantes elogios. Sim, sim. Às vezes fica evidente assim, né? Por exemplo, a Amandinha falou que ela conseguiu passar num concurso, no próprio CEP mesmo. Ela passou num concurso porque ela já estava tentando há 2 anos. E aí ela começou o teatro e com as técnicas ela falou, nossa, foi lá, passou de primeira e o pessoal elogiou, super elogiou. Algumas coisas elas são realmente mais tangíveis, né? Mas você falou de entrevista, cara. Eu lembrei de uma entrevista que eu mandei muito bem, porque eu mandei mal. E eu sempre falo aqui que as pessoas elas têm que tomar cuidado. É que nem esse nervosismo. Você precisa sempre, eu procuro sempre manter vivo essa chama da ansiedade. Não é aquela ansiedade que vai me dominar, mas sim aquela ansiedade de tipo um friozinho na barriga, uma coisinha assim antes de entrar na live, antes de entrar no palco, porque acho que quando você perde esse brilho, você não tá nem aí, né? Você parece que perde o sentido de você estar fazendo aquilo, né? E isso serve muito para as pessoas que elas acreditam que não são tímidas. Porque depois de um tempo que eu já estava no teatro, eu já me achava que eu não era tão tímido assim. Eu falava, não sou tímido, sou tranquilo, sou de boa. E parei de cuidar da minha timidez e parei de cuidar da minha ansiedade. E aí, quando você para de cuidar, quando você para de prestar atenção em você, no que você fala, no que você pensa, em como você age, você se torna uma pessoa perigosa. Se torna uma pessoa perigosa para o seu meio.
porque Sim. você não tem filtro. Você é a pessoa que fala alguma coisa, fala tudo que pensa, ou, sabe, não cuida se você vai machucar a pessoa, se não vai, se aquele é o momento ideal pra você falar isso, se aquele é o momento ideal pra você fazer aquela brincadeira, sabe? Tipo, sei lá, tá no meio Sim. da reunião falando lá de quanto a empresa perdeu, aí você lança uma piada no meio da reunião. Aquela pessoa sem filtro, sem noção, ou sem noção, Joselito. Uhum. O famoso Joselito. E por um tempo eu fui muito Joselito, porque eu não prestava atenção no que eu tava falando, eu não prestava atenção na minha interpretação, no que eu, sabe? E eu fui numa Uhum. entrevista e eu fiquei tão, me achei tanto, o meu ego subiu tanto, que Uhum. eu não dei conta no que eu tava falando. Por exemplo, era uma entrevista em grupo, né? E aí a mulher pedia para as pessoas se apresentarem e tal, e a galera se apresentando, sentia o nervosismo da galera ali, e falava assim, não tô nervoso, tô de boa. Sabe, aquela pessoa que tá pronta para cair do cavalo mesmo? Enfim, e como eu não estava prestando atenção no que eu estava pensando, no que eu estava falando, eu simplesmente, ela me pergunta assim, eu me apresentei e tal, e aí ela me pergunta como que eu me via daqui 5 anos. E eu estava fazendo uma entrevista de emprego. Como que eu me via daqui 5 anos? E eu, inocente, sem prestar atenção, falei assim: daqui 5 anos eu me vejo fazendo teatro, só trabalhando com teatro, só atuando, não sei, talvez nem morando aqui em Curitiba mais. Aí quando eu terminei de falar, que eu prestei atenção, que todo mundo olhou pra trás, assim, olhou pra mim, sabe? Que daí eu percebi, eu falei assim: puta merda, já era, já posso até me levantar aqui e ir embora. Que, quem que vai querer contratar a pessoa que daqui 5 anos não vai estar na empresa, não vai estar querendo, sabe, Sim. no mínimo, um cargo de gerência ali, de supervisor. E eu pensei, putz, cara, ali daquele dia eu tomei atenção geral. Falei assim, nossa, que arrogante, cara. Que prepotente demais esse menininho, hein? Esse menino tá, Mas, olha, foda. inclusive, queria fazer um comentário, eu não sei se estaria dentro da pauta, mas é que você falou um negócio que eu Pode achei muito falar. interessante, que é essa questão de. Porque, querendo ou não, você falou a verdade. Sim, Era propício para o momento? Não era. nem um É de pouco. bom tom? Não é. Mas existe. Antes de eu começar a fazer teatro, eu estava contando para uma amiga minha que eu ia começar. E ela falou assim: Nossa, mas você vai aprender a mentir. Mas que bom, né? Se precisasse fazer teatro para você aprender a mentir, o mundo seria muito melhor agora. Né? Só os atores são mentirosos, né? Mas depois que eu comecei a fazer o teatro, eu percebi uma coisa que é muito louca. Não só você aprende, não aprende a mentir, né? Como você aprende, não sei aprender a palavra certa, mas eu pelo menos senti isso com as pessoas que estavam mais próximas, que existe uma movimentação de você ser mais sincero, ou pelo menos ser mais cuidadoso com as coisas que você está falando ali, quando você vai mentir, talvez. Mas existe uma sinceridade. Por quê? Isso está no cerne de você aprender e atuar como um personagem. Você não está fingindo ser aquela pessoa. Você não está, né, mentindo que é aquela pessoa. Você está sendo aquele personagem ali. E Uhum, você só faz isso bem se você entender que aquele personagem tem uma verdade. Existe uma verdade para ele. Então sim. você não está falando a tua verdade, mas você está falando a verdade de outra pessoa. E isso foi uma coisa que eu senti muito, e talvez esteja ligado. É claro que existe a questão da prepotência, mas existe um link com dessa verdade, de você estar colocando para fora o que realmente vai acontecer, porque Sim, por que não fala? Né? Você, no final das contas, é melhor que eles realmente peguem uma pessoa que não planeje estar ali, né? E você sim. que vai ter uma carreira de sucesso, é bom que você busque isso. Então eles estão mais te ajudando, no final das contas. Você tem que aprender a jogar o jogo, né? É, Mas, de fato, o ator que mente em cena é um péssimo ator. Porque eu vejo, daí eu vejo você, eu vejo o ator, e eu não tô ali pra ver o ator. Pode ser um monólogo, pode ser até um stand-up, eu não tô muito ali pra ver o ator. Eu tô ali com pra certeza. ver a história, pra eu entender a história que você tá contando, pra entender a tua verdade, a verdade do seu personagem. E eu acho que a gente pode virar a mesa e transformar em algo genuíno. Porque por mais que o Sim, personagem seja vilão, por mais que o personagem esteja completamente errado na história, na cabeça dele ele está certo. Senão ele não estaria sim. fazendo as coisas que ele faz. Então, é você como ator, teu processo como ator é entender
que você precisa realmente entender a verdade do seu personagem, para que você possa contar ela da maneira mais correta, da maneira mais concreta, para que o público entenda que aquilo não é você, hack. Sabe? Uhum. Nossa, o hack adora assassinar criancinhas. Não, cara, é o personagem. Sabe? Sim, Então, quando o ator ele faz tão bem o personagem que quando ele vai pra rua as pessoas confundem, parabéns, mérito dele, né? Nazaré, sei lá, a pessoa confunde. Fala assim, meu Deus do sim. céu, cara, até hoje, sabe? Então, de fato, e não é mentira, de fato não é mentira, cara. Porque esse ator que tá mentindo em cena, ele é É, medíocre utilizando a palavra mediano. existe uma questão de respeito também. E teve eu não lembro aonde, foi algum workshop que eu fiz, eu acho, em que o cara ele falou assim, olha, existem três coisas extremamente importantes que você tem que lembrar quando você está se apresentando. A primeira é que tem pelo menos uma pessoa naquela plateia ali que nunca foi numa apresentação que nem a tua, nunca foi numa peça. É a tua responsabilidade fazer algo que seja tão bom que ela vai querer voltar. Porque você pode querer fazer Uhum. ela que ela nunca mais volte no teatro. Então isso é Sim, extremamente importante. Outra coisa, definitivamente. você não existe pelo menos uma pessoa na plateia que sabe mais sobre o assunto que você está contando ali do que você. Então você não pode ser leviano no que você está falando. Você tem que não precisa saber tudo, mas tem que falar com respeito, independente do qual seja o tema, né? Sim. Mas tem que colocar uma certa seriedade ali para você não extrapolar e a pessoa se sentir desrespeitada ou parar de não dar credibilidade para o que você está falando, né? Uhum. E por último, alguém na plateia talvez esteja vendo a última apresentação dela. Então você tem que fazer valer a pena. Uhum. E isso é uma coisa extremamente importante. Eu vi no contexto de teatro, né? Mas no final das contas, se você for pensar bem, isso é todo momento. Quando você Sim. está, desde no teatro, obviamente, mas numa entrevista de emprego, quando você está falando, né, para uma live, né, existe esse contexto que você sempre tem que ter em mente para você sempre ser respeitoso com as pessoas e até mesmo com o teu próprio trabalho, né? Sim, 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 sim. Verdadeiramente, olhando para esse lado, vamos falar de internet um pouquinho, porque quando você parece que está na internet, você não perde essa sensação, esse senso de responsabilidade, né? De você fazer um comentário num post, ou de você, sabe, você ir lá xingar, julgar, fazer o que for, que você teria um filtro da realidade quando você está no dia a dia, mas qual é a diferença de você insultar alguém no portão ou de você insultar alguém num post, num vídeo, qualquer coisa assim? Esse senso de respeito, ele tem que estar em você, indiferente aonde você vai Sim. estar, né? Tanto no físico quanto no online. É bem Existe importante. questão de respeito é muito louca, porque não existe como você impor que uma pessoa seja respeitosa, você tem que mostrar. É aquela coisa, né? Você tem que, se a pessoa, você sempre tem que dar o outro lado, né? O seu rosto Sim, ali para a pessoa. Isso não é uma coisa muito fácil de fazer, e né? é um pouco. Não é a tua primeira reação, geralmente. Mas a internet é um ambiente bem complexo, né? Sim, sim, vai contra o teu instinto de preservação, né? Se aquilo tá te fazendo mal, você procura extinguir, né? Você tem que matar aquilo que tá te fazendo mal, você tem que evitar sair daquilo. Enfim, né? Hack, qual que foi a peça? Qual que foi a peça que você atuou, que você assistiu, que você produziu, enfim, que mais te impactou, assim, que você olhou e deu algum clique? Pode ter sido qualquer clique. Você falou assim, cara, isso é profundo, eu vou levar pra vida. Ou, nossa, que ator, atriz incrível, que texto, que. Você tem alguma peça que você leva no coração que você falou assim, caraca, aqui eu tive um clique e mudou uma chave, realidade. É, tirando a questão, né, que toda peça vai mexer com a gente, Sempre. é, todas as peças assim, eu não considero que eu fiz muitas, então todas as peças que eu fiz, elas me revelaram coisas minhas muito importantes para mim. Uhum. Mas, sendo mais específico, agora nesse período, principalmente no começo da pandemia, comecei a ver algumas coisas pela internet mesmo, gravações no final das contas. Sim. E teve uma apresentação que eu assisti que é de uma companhia inglesa. E é uma coisa que eu, inclusive, quero muito ainda, não sei se eu vou conseguir, mas eu quero muito trazer essa peça para um português. É uma peça bem antiga, acho que não está aqui.
o livro, por sinal, mas é uma peça bem antiga, digamos assim. É Cyrano de Bergerac. Não sei se você está manjando. Não. Mas é uma peça que se passa na França, no século XVI, alguma coisa assim. E o texto que eu tenho em português, ele é um texto bem rabuscado, que fala, eu não sei, com palavras difíceis e antigas. Sim, E, o, sim. e, o, e a peça que eu assisti, ela trazia muito pro agora, principalmente na questão de texto. E é sobre um poeta. E basicamente 90% se não 100% do que acontece nessa peça é em rimas. E mudou muito a minha concepção de poemas e reforçou uma concepção de arte que eu tinha, no caso. Porque eu tinha Aham. muito uma concepção de arte ser algo necessariamente sensível num sentido de bonito, sabe? E essa peça ela tem uma coisa que, que é muito visceral, sabe? Os poemas que o cara declama, principalmente no começo, são poemas de ódio. Ele odeia um cara lá, um outro artista que ele acha que é medíocre. E daí ele vai lá, ele começa a fazer umas rimas e o cara fala mal do nariz desse Cirano. Você não começa a falar mal do próprio nariz para ele mostrar como realmente se xinga uma pessoa. Porque assim, você não sabe fazer, você é tão medíocre que nem xingar você sabe. E são poemas tão verdadeiros, são tão intensos que eu fiquei, meu Deus do céu, como é bom assistir esse negócio, eu quero muito trazer, assistir isso, fazer isso em português. Eu não sei, eu só quero fazer porque realmente tirou na questão da poesia, né? A questão de ser algo fofo, ser algo romântico. É claro que eu já tinha lido coisas que não eram assim nesse contexto, Sim. mas ver alguém apresentando algo tão intenso, né? E é claro que ele tinha uma paixão lá e ele se declarava para essa paixão e era lindo também, mas essa ferocidade que existe no teatro, essa ferocidade de você tá ali o teu corpo, você consegue ver a pessoa pulsando, assim, e é claro que eu já vi bastante coisa física. Mas se eu Sim. for buscar na cabeça, assim mesmo, eu vou encontrar alguma que eu assisti aqui, porque a gente tem infinitas companhias maravilhosas, né? Que a gente, ainda mais Sempre. quando a gente estava tendo, né, os festivais e tudo mais. Teve uma peça chamada Cadernos de Quinzo também, que é de uma companhia do Rio de Janeiro, se eu não me engano, ou de São Paulo. E era uma peça muito sensível, mas reforçou um pouco, mas num sentido bom, essa questão da sensibilidade, porque era bonito. É aquela coisa que você olha, a pessoa nem abriu a boca pra falar nada, ela só tá ali e você já fica, meu Deus, o que é isso? Então essa fisicalidade e essa ferocidade que o teatro traz, é claro que presencialmente é sempre mais intenso, né? Sim. É, se me permite fazer uma breve vírgula, Pode essa falar. questão de presença é uma coisa que já sempre me chamou atenção para personagens que não são os protagonistas. Porque é muito difícil, é muito mais fácil ser um protagonista, né? E aparecer do que ser um personagem secundário ali. Se destacar, você E é diz, muito né? desafiador. Porque às vezes você não tem nenhuma fala, mas você tá em cena e como é que você vai aparecer se você não tem fala? Sim, é. Demais. E só de você. E a questão de você conseguir se colocar presente no palco e visto, sem se mexer, sem falar nada, é uma coisa muito, muito foda. Sim. Desculpa o palavrão. Mas Não, que é uma isso. parada muito tensa e é uma coisa que eu gosto de ver. Eu não sei se eu consigo fazer, porque agora já faz tempo que eu não faço teatro. Mas é uma coisa que eu adoro ver. Gosto quando a cena tá acontecendo e tem alguém. Eu olho para aquela pessoa não tá chamando a atenção. Ela tá na energia certa. Ela não tá tirando a atenção da cena e ela Uhum. não tá desaparecendo. Ela tá ali e ela tá sendo boa. Tá Ela tá impactando a cena. presente, né? É. Preenchendo.
Sim, Mostra sim, como você sim. precisa falar, né, para você realmente se fazer presente. E você pode impactar, às Sim. vezes, muito sem falar. Meu diretor, o primeiro diretor, ele sempre teve uma frase que impactou muito, assim, que era: não existe personagens pequenos, existem atores medíocres, né? Ele provavelmente pegou de alguém, mas enfim, ele batia essa tecla sempre pra gente. É E, importante isso. e aí eu montei uma peça uma vez, onde tinha um personagem que o nome dele era figurante. É o Jorge, ó, a Dani tá falando aqui, a Jaque também, um beijo. A Jaque vai estar aqui com a gente, a Dani já convidei. Só vamos marcar aí, Dani, já vamos colocar aí. E o Jorge, ele tinha esse personagem, que o nome dele era Figurante. E a peça era muito engraçada mesmo, assim. Eu nasci na comédia, sempre fui da comédia, e adorei, adoro comédia. Agora eu tô experimentando mais o drama. Mas esse personagem era figurante, então ele não tinha uma fala, ele não tinha fala, não tinha fala. E ele aparecia duas vezes no texto. E como a gente gostava de adaptar, gostava de experimentar e ver onde podia encaixar mais, né? A gente sempre adapta, sempre coloca no nosso contexto da apresentação que você está fazendo. A gente colocou esse figurante em algumas partes da peça, sabe? E, cara, se eu te disser que ele. Se eu perguntar pra minha mãe hoje, que foi assistir minha peça aquela vez, qual o personagem que ela mais lembra, provavelmente ela vai dizer que era o figurante. Porque ele tava sempre no lugar certo, na hora certa, ele não puxava nada demais sabe, tava no tom. Tava ali, como se fosse uma nota musical, não foi nem pra cima nem pra baixo, tava ali no jeito certo, no momento certo. E a gente aprende a observar esse tipo de coisa quando a gente está assistindo, quando a gente tá assistindo uma peça, né? Quando a gente está em Sim, cena, a gente já tem uma noção maior, né? Porque a gente já está trabalhando aquelas pessoas há meses. A gente não monta uma peça de um dia para o outro. Tá há meses trabalhando ali. Mas quando você está assistindo alguma coisa, você vai percebendo, sabe? E eu adoro fazer isso em filmes também. Porque às vezes pode parecer superficial, mas aquela pessoa que está lá no fundo, ele tem o porquê dele estar lá no fundo. E quando o ator exerce o trabalho dele ali, que é atuar, que é estar presente, e se fazer ser real, não mentir, como você disse, ele passa a verdade. Então, em nenhum momento do filme você pensa assim: nossa, será que eu deixei de pendurar a roupa? Sabe? Será que vai chover hoje? Você não divaga, você está ali presente como espectador. E o teatro é mágico por causa disso, né? Porque ele envolve tanto a pessoa que está trabalhando nos bastidores, que é um bastidor gigante, gente. Não é só o ator que brilha, não. Tem um bastidor enorme. Está sim. envolvendo os atores que estão em cena, que estão entregando uma super energia ali para conseguir cativar o público. E o público, que está ali, gastou o seu tempo, o seu dinheiro e tá com a expectativa, né? E é tão difícil você bater uma expectativa, porque para pensar, se você já imagina, já está com a expectativa baixa, quando acontece algo ruim, se a sua expectativa está baixa, algo ruim pode até ser melhor que a tua expectativa. Agora, quando você está com uma expectativa alta, e aquilo pode ser bom, mas ele não bate a tua expectativa, para você aquilo foi uma Uhum, merda. Você fala: meu Deus do sim. céu, eu não gostei disso aqui. E no fim, a pessoa do teu lado ali, que estava com uma expectativa menor, achou incrível, achou, nossa, viu coisas que você não viu. E é mágico porque cada apresentação é única, cada interpretação é única. A gente pode montar 5 vezes a mesma peça com Sim. com os mesmos atores que vão ser diferentes. Vai ser sempre muito Uhum, diferente. Sim. com É certeza. hack. É isso. O hack sempre traz uns reflexões profundas. E hack, eu quero ir para uma última pergunta contigo aqui. Vou te trazer de novo aqui pra gente bater um papo mais reflexivo. E aí você divaga do jeito que você quer, eu divago do jeito que eu quero, a gente fica por horas aí Chama. divagando. Olha aí, ó, a Dani tá aí. Vou trazer mais uma galerinha aí que eu não conheço tão bem, assim, mas que tá no mesmo ciclo de amizade, porque o teatro é o mundo, né? Esse Curitiba é um ovo, todo mundo se conhece, todo mundo tem uma pontinha que você fala assim: nossa, eu conheço aquela pessoa, que conhece aquela, que conhece esse Sim. plano. Enfim, tem bastante gente aí pra trazer. É, para pessoa que nunca experimentou teatro, porque eu estou falando aqui sempre de timidez, de interpretação, do que o teatro de fato me ajudou, né? Ele me ajudou muito na expressão. Eu nunca fui uma criança tímida, nunca fui uma pessoa tímida, eu conversava com todo mundo e tudo mais, mas eu tinha problema com a expressão, como eu mesmo falei aqui, né? Ali, ó. Tá até o Sérgio aqui, meu querido Sérgio. Tudo bem? Sérgio é daquelas pessoas que você olha e você já quer ser amigo, já. Você fala: ah, meu Deus do céu, vem cá. O Sérgio é um amorzinho. Saudade do Sérgio. Olha aí.
Sim, olha lá, ele tá falando que proporciona momentos únicos, exatamente. Teatro proporciona momentos únicos. E para pessoa que quer experimentar o teatro, que está afim de conhecer o teatro, como eu mencionei, né? Eu sempre tive problema com a expressão, a minha expressão era difícil e tal. E o teatro me ajudou a controlar isso, a Thalita também falou muito disso, que ela era muito acelerada, acelerada, muito acelerada. E ela conseguiu controlar, eu também, mesma coisa. Nunca fui assim, gente, esse zen aqui, tranquilo. Eu sempre fui acelerado, sempre fui aquela criança explosiva, enfim. O que você fala para essas pessoas que estão a fim de experimentar o teatro, que estão a fim de conhecer e não se deram essa oportunidade ainda? É, faço. É a primeira coisa que precisa ser falada. Você falou disso de ajudar com expressividade. Me veio à cabeça que é importante sempre dizer que o teatro ele não vai trazer algo que você não é. A gente falou sobre ser sincero, né, sobre falar a verdade mais do que qualquer outra coisa Sim, para ser um bom artista, para se expressar bem. Tem que ter a verdade. E é justamente o teatro nunca vai te transformar numa coisa que você não é. Ele vai trazer coisas que você realmente é à tona e principalmente com o tempo, né, ele vai te ajudar a balancear isso, né? O teatro exatamente. não acabou com a minha timidez. Ele fez com que a timidez fosse algo que eu consiga conviver, né? O teatro não Uhum, acaba e nem começa nada, né? Que uhum, você de personalidade. E existe muita coisa que é incrível e geralmente você não percebe isso instantaneamente. Você depois de alguns anos você olha para trás e fala assim, espera aí, eu não era assim antes. Mas na verdade você só não tinha despertado e trabalhado com isso, né? Os sim, exercícios de improviso geralmente trazem muito dessas questões e você tá brincando, você tá inventando uma história ali na hora. Mas se você for parar para pensar bem, existe alguma coisinha ali que é tua, porque você não tá trazendo aquilo ali do sim, nada. Você tem um sempre. repertório que você pode não ter feito ali, né? Para isso, mas você tem um repertório. Todo mundo faz um repertório todos os dias. Então, o teatro ele vai aflorar aquilo que você já é. E eu vou dizer que ele vai aflorar as melhores partes. Ele vai nivelar as coisas que você tem mais dificuldade. Porque, no final das contas, não vai transformar numa dificuldade, vai transformar numa ferramenta, né? Uhum. E uma ferramenta bem trabalhada ali, uma ferramenta bem preparada, vai te preparar para qualquer situação. Sim, sim. Mas a pessoa pode se perguntar assim, pô, mas e se eu for uma pessoa que tem um lado negativo muito pesado, assim, sei lá, sou egoísta? Pô, no teatro, egoísta não cria, né? Egoísta não mantém, a gente aprende isso, Sim. porque é como se fosse, sei lá, o estrelismo, né? A pessoa ela quer pra ela, quer só fazer pra ela, e cara, quando você vai ver o trabalho em grupo, ele mata isso, na hora, assim. Sim. E eu diria que tem uma questão de entrega. A partir do momento que você se dispõe a se entregar para o processo, quando eu falo se entregar para o processo, é aceitar a proposta do jogo que vocês estão fazendo ali, né, do Uhum, exercício. Porque quando você faz isso, você começa a perceber que o egoísmo, por exemplo, não é necessariamente uma questão negativa. Ela pode estar negativa, e justamente entra naquela questão de normalizar, né? Se você uhum, está aqui, o teatro vai, com que não precisa estar aqui, o teatro vai fazer isso, né? Se você está aqui de coragem, aqui embaixo, o teatro vai fazer isso, né? uhum. Então, ele vai nivelar as coisas. Então, as coisas que estão negativas, elas deixam de ser. Porque até uma coisa que seja realmente não estou conseguindo pensar em outra questão além do egoísmo, mas vamos continuar com ele ali. Você vai perceber que é necessário você ter um pouco de egoísmo. Porque se você tirar tudo, a tua entrega vai ser para as outras pessoas só. Sim, E, e a gente precisa olhar para a gente mesmo, e a gente precisa cuidar da gente mesmo. Daí a gente entra na questão psicológica, mas enfim. sim, É, sim. basicamente, eu acredito que tudo que você tem de positivo e que está em falta, até porque a gente se acostuma, né, aumentar as nossas cargas negativas, né?
e dar uma sufocada nas positivas, principalmente Uhum. quando a gente, né? Agora a gente está começando, eu acredito que tem mais gente saindo agora, né? Eu tô parado em casa. Juntos, Mas estamos juntos. conforme a gente for saindo mais para o mundo, a gente vai sentindo, né, que esse isolamento mexe bastante com essa questão de erguer muito o negativo, diminuir o positivo, ou sufocar ele, pelo menos. E, e o teatro ele vai te trazer esse nivelamento aí, que é extremamente importante. Não só para diminuir as cargas negativas, mas principalmente para aumentar o que é positivo, né? E tem bastante Sim, coisa sim. positiva para todo mundo, né? É porque nós, seres humanos, fomos criados para. Nós evoluímos para conviver em comunidade, em sociedade. Sim, Se a gente está sozinho, parece que a gente. Parece que tirou alguma coisa. Tirou algo daí de dentro de você que só você não consegue preencher, né? E o teatro, nessa pandemia, ele me trouxe muita vivência, assim, ele me trouxe muita essa noção. Eu pude escrever, eu pude dirigir, estou construindo uma peça que eu quero fazer essa apresentação dela, vou fazer essa apresentação dela logo mais. Mas ele preenche mesmo. É aquilo que você falou, você estava um tempo sem pisar no palco, quando você pisou, você. Nossa, pude respirar de novo aqui. Ai, sim. tô leve. Já posso ficar mais 20 anos. Não, brincadeira. Não, Mas pelo aí, amor já de que tá falando Deus. teatro, o teatro é uma ferramenta maravilhosa para entrega e autoconhecimento. É, ele, sim, verdade. Ele, você super se conhece, você super entende as tuas necessidades e como o Hack falou, você não pode ser escada para sempre, né? Sempre é importante você ter esses momentos ali, mas ser escada para sempre para os Sim. outros não, ele te machuca. É, Hack, é isso aí. Eu quero fazer uma pergunta que eu não fiz para ninguém aqui ainda. Ixi, vai ser meu laboratório, hein, Hack? Eita, que isso, vamos lá. Você, o que que você leva do teatro? O que que você leva do teatro para você assim? Que tá impresso no hack. Eu não consigo mais tirar, eu não posso ir aí e tirar de você. Você pode definir em uma palavra, em uma frase, do jeito que você quiser. Isso é impossível, amigo. Eu já vou te dizer que não tem como. Mas o que eu posso dizer de maneira resumida é: o teatro me trouxe não uma, mas me trouxe várias vidas. Várias vidas que não são minhas necessariamente. São as vidas dos personagens que eu interpretei, as vidas dos personagens que estavam convivendo com o meu, digamos assim. Uhum. E me deu a oportunidade de olhar para cada uma dessas vidas. E a gente, como observador, aprende muita coisa. Se tem uma coisa que o teatro me trouxe, é realmente essa conexão com, com o resto das pessoas que estão ao nosso redor. As que estão do nosso lado e as que estão longe, aqui. Sim. Então, conexão. Conexão é uma palavra, eu acho. Não sei. Não parece me satisfazer ainda. Mas eu vou encontrar ainda. Tá. Como que a galera te encontra, meu querido Hackson? Apesar das minhas redes sociais nerds, tá aqui no Instagram, né? Talvez no futuro tenha mais coisas, mas a inércia do meu Instagram é a coisa que está mais movimentada nesse momento. Como que é? Hack Cucato. Hack Cucato com dois Ks e dois Ts, né? Hack Hack com dois Cucato. Ks, Cucato com dois T's. Tudo juntinho. Tem uma roupinha antes ali. Tô certo, tá aqui. Muito obrigado, Hack, de verdade, de coração. Eu que Gratidão aqui, eu agradeço. quero te trazer de volta pra gente bater uns papos mais filosóficos novamente. Sempre aceitarei. Quero deixar o convite aqui, ó. Já entrou a Dani, já entrou o Alex aí. O Alex já conversei com o Alex, quero convidar ele novamente para falar solo com ele. E o meu querido Sérgio aí, vamos bater um papo, depois eu chamo a galera no privado. Gente, esse aqui é o Hack. Esse aqui foi um papo delicioso, muito bom. E a gente vai ficando por aqui, vai ficar gravado, tá? Daqui a pouco eu disponibilizo em todo quanto é lugar. Aí você vai enjoar de ver o rostinho do Raquel, Sérgio. Cheguei daí na live, pelo que eu acompanhei agora. Tenho certeza que o papo foi incrível. Foi, Sérgio, foi maravilhoso. E vai ficar aqui, tá? Vai ficar aqui gravado, tá bom? Obrigado, Cass. Manda ali minha assessora. Mandou, mandou, mandou. Obrigado, gente. Uma boa noite, Hack. Beijo na sua alma Obrigado pelo linda. convite. Que Ótima isso, tamo noite. aqui. Beijo, gente. Saudades, sério. Valeu, gente. Obrigado.
Tchau, Hack.